Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Badia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz. Nós hoje celebramos dia 2 de novembro de 2022, comemoração de todos os fiéis defuntos, e aqui nos diz: a Igreja cerca de especial amor e devoção a memória dos fiéis defuntos, oferecendo seus sufrágios. Na morte de seus filhos, a Igreja celebra o mistério pascal do Filho de Deus, centro de nossa fé. O dia de hoje é um convite à esperança enquanto aguardamos, até que Ele venha, a comunhão no mistério redentor em nossas vidas por meio de nossa associação ao mistério da vida e da morte de Cristo. E o evangelho que nós temos é tirado de Lucas, capítulo 12, versículos de 35 a 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrir a porta imediatamente. A porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, graça e paz, Deus abençoe e ilumine a todos nós. Hoje nós celebramos o dia dos fiéis defuntos e o evangelho de hoje nos coloca esse convite para que a gente fique de rins cingidos e lâmpadas acesas. Estar com rins cingidos é estar preparados para uma longa viagem, é estar preparados para servir. Cingir os rins é amarrar um avental praticamente e viver na lógica do serviço, e lâmpadas acesas é estar preparados para caminhar na escuridão. São realidades da vida. Prontos para fazer uma caminhada e lâmpadas acesas, estar preparados para agir no meio da escuridão. Felizes os homens que assim viverem. E aí ele conta essa parábola de um patrão que foi para uma festa de casamento e a orientação: me espere voltar para que vocês possam abrir as portas. A engraçado do evangelho é porque o patrão, ao voltar e encontrar os seus servos prontos para recebê-lo, o patrão se torna servo deles. O patrão se torna servo deles. Mas cuidado se a gente aproveitar e não ter essa atenção. A gente começa a se perguntar o que é viver vigilante, com um rei cingido e lâmpadas acesas diante do mundo em que nós vivemos. Estar vigilante é a gente estar pronto para encontrar com Deus. Mas estar pronto para encontrar com Deus é viver segundo aquilo que Deus espera que a gente viva. É seguir a orientação de vida de Jesus. É a gente começar a ter uma conduta de compreensão da vida, uma conduta de valores, de aproximação de Deus, de oração, uma conduta em que a gente possa pensar nas coisas da vida e, ao mesmo tempo, pensando nas coisas da vida, descobrir que Deus está aprovando a nossa vida e o nosso modo de agir. Que Deus está nos acompanhando e que Deus confia em nós, porque deixou a sua casa sob a nossa responsabilidade, deixou o planeta sobre a nossa responsabilidade, deixou a vida sobre a nossa responsabilidade e que um dia já nos avisou que Ele voltará e vai querer nos encontrar. E vai querer nos encontrar para que a gente possa acolhê-lo e acolher a Deus no mundo dele, na casa dele, gera felicidade para ele e ele acaba nos servindo. É a vocação da Santíssima Trindade, lá de Trindade, né? Porque tem Nossa Senhora no meio e o Pai, o Filho e o Espírito Santo coroando Nossa Senhora. É Deus servindo a humanidade na pessoa de Maria.
É Deus servindo o ser humano que vive conforme Maria viveu e vive. E aí a gente hoje, fazendo parte, memória desse dia que nos assusta, mas também que é um dia de respeito, que é o dia em que nós, e a realidade em que nós despertamos para a nossa consciência. A consciência do ser humano, ela nasce a partir do momento que a gente percebe que a gente morre. O primeiro ato de um ser humano consciente, não inteligente, mas consciente, foi quando as pessoas morriam e eram todas colocadas no mesmo lugar. As primeiras grandes construções da humanidade são túmulos. As pirâmides do Egito são os túmulos do faraó. E outras na Turquia, uma grande construção descoberta lá, não sei há quantos séculos atrás, antes da invenção da escrita, por exemplo, era construída em cima de túmulos, de corpos humanos. Tamanho o respeito que o ser humano passou a ter diante dos mortos, com a tomada de consciência de que eles morriam. E ao saber que as pessoas morrem, eu descubro que eu morro também, e eu não quero ser esquecido, por isso começaram a colocar os mortos todos no mesmo lugar. A nossa consciência nasce desse gesto, desse respeito para com os mortos. A gente descobre que a gente morre, e ao descobrir que a gente morre, a gente descobre que a gente vive também. E ao descobrir que eu vivo, eu me pergunto por quê e para quê? Qual que é o sentido da vida e por que que eu estou aqui nesse mundo? E por que que eu vivo aqui? E qual que é a razão e qual que é o sentido de viver e estar nesse mundo? Por isso a minha prece é que Deus possa nos acompanhar diante dos desafios da nossa vida, que Deus possa guiar o nosso coração e nos fortalecer na fé, de modo que a gente possa estar cuidando bem da casa de Deus e sempre preparados para acolher Deus também. Afinal, se Deus chega e a porta quem tem que abrir somos nós, e é interessante isso, somos nós que temos que abrir a porta para que Deus possa entrar, então nós somos convidados a refletir sobre essas realidades. Nós somos convidados a pensar sobre essas realidades da vida. Como eu estou vivendo a minha vida e como que eu vivo esperando essa irmã morte, segundo São Francisco, me visitar. E se ao chegar o dia da minha morte, eu possa chegar diante de Deus e falar alguma coisa. É que a música de Mercedes Souza dizia: eu só peço a Deus que a vida não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia despreparado, sem ter feito o que eu queria. Um abraço e até mais.